Então, agora a gente vai falar da síndrome de Turner, que é bem interessante. Então, continuando, né, para aquela questão do crescimento, então a gente viu o que é mais ou menos normal, né, tanto em termos de desvio padrão, que a gente tem que colocar no nosso gráfico, tá? Ou no gráfico de percentil, ou no gráfico de desvio padrão. Nós temos que seguir essa criança pelo menos de 3 em 3 meses para ver se ela respeita a velocidade de crescimento determinada por cada faixa etária, tá? E a gente tem que plotar, né, colocar essa família, o potencial dessa família e calcular a estatura alvo dessa criança, que vocês também já aprenderam, tem colinha aí, nesse mesmo gráfico para ver se a criança segue esse canal familiar, né? Além de estar dentro do canal familiar, a criança deve seguir o seu próprio canal de forma contínua, a não se desviar da sua curva, que isso também já levanta possibilidades de problemas, tá? E aí a gente tem que investigar. Então, isso eu acho que é uma coisa geral, que deve ter ficado claro, e lembrar que tudo isso, desvio padrão, velocidade de crescimento, estatura familiar e idade óssea, tá? E aí tudo tem que casar, idade cronológica, idade óssea, né? E o estágio puberal de Turner. Então, é assim que a gente vê uma criança. Então, quando tem já determinado, depois de avaliar todos esses itens que a gente falou, que realmente se trata de uma baixa estatura ou de uma criança com a velocidade de crescimento meia boca, a gente vai investigar. E não podemos nos esquecer, além daqueles problemas hormonais que a gente viu, PAN, hipo, ou isolado, né, por déficit só de GH, ou por déficit de outros hormônios, né? O mais comum é o déficit isolado de GH, mas a gente pode ter deficiência de tudo que a gente viu ali na hipófise. Então, além dessa avaliação laboratorial, hormonal e de imagem, a gente não pode esquecer de pensar nas síndromes, tá? A maioria das síndromes infantis, ou pelo menos a grande maioria, sempre cursa com baixa estatura, tá? Então, a baixa estatura, ela também levanta uma possibilidade da gente estar diante de um quadro sindrômico, tá? E a síndrome mais comum, né, nas meninas, é a síndrome de Turner, tá? E a síndrome de Turner, ela foi descrita pela primeira vez em 1938 por esse endocrinologista, o Dr. Henry Hubert Turner, tá? Foi ele que descreveu algumas crianças que repetiam as mesmas características, baixa estatura e algumas características fenotípicas, alguns estigmas que ele começou a observar, começou a juntar e pensou, puxa, isso eu estou diante de provavelmente uma síndrome, tá? Mas só 20 anos depois é que foi possível o exame do cariótipo para determinar cromossomicamente qual seria a alteração, né, que ocorre nessas crianças, alteração cromossômica que ocorre nessas crianças. Então, a síndrome de Turner é uma síndrome rara, acomete 1 em cada 3.000 meninas, tá? Só ocorre em mulheres. Ela, normalmente, né, o quadro clássico de Turner é identificada logo ao nascimento, pelos estigmas que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, de como essa criança nasce, com algumas características que já falam a favor. Então, é possível fazer o diagnóstico já ao nascimento, tá? É uma monossomia, né, uma anomalia, ou também chamada de anomalia estrutural do cromossoma X, tá? A causa é desconhecida e não tem cunho de hereditariedade. Não quer dizer que você tem um filho com Turner, você vai ter outro, tá? E, na verdade, a síndrome de Turner é simples. Você sabe que nós temos autossomos, né? 44 pares de autossomos e temos 2 cromossomas sexuais, né? Na nossa genética. Só que o síndrome de Turner, o que ela ocorre? Ele tem os 44 pares de autossomos e falta-lhe um X dos 2, no caso, né? Que só ocorre em meninas, nos 2 X
que caracterizam a feminilidade. Então, ficaria 44 pares de autossomos e somente um cromossomo sexual. Então, o simultâneo nada mais é do que 45x0, tá? Falta um X. Só que, na verdade, como eu falei, existe matizes, né? Existem vários tons de cinza aí. Então, não necessariamente, apenas 60% dos Turner tem perda total desse cromossomo. Então, só 60% é realmente 45x0 puro, tá? Tem uma parte que é mais ou menos 20%, de 20% a 30% é mosaicismo. O que é isso? É 45x barra 46xx, quer dizer, tem uma parte de normalidade, uma parte x0, pode ter uma barra 47, 46, alguma coisa. Então, tem várias situações aqui de tanto cromossomo quanto de deleção. E 20% pode ocorrer microdeleções nesse cromossoma X. E dependendo da região que vai acometer as microdeleções, é que nós vamos ter os fenótipos pendendo para um lado ou para o outro. Então, a Turner 45X é escancarado, é figura de livro. Chegou perfeito. Agora, as microdeleções e os mosaicismos, a gente fica sempre, não é tão clássico, tem uma característica, não tem a outra. Então, por isso que a gente tem que suspeitar sempre diante de uma criança, de uma menina com baixa estatura, porque normalmente a gente não vai encontrar em todas as características clássicas, tá? Então, na verdade, o que vai acontecer? Qual que é o cariótipo do Turner? Lá, tem os 22 cromossomas, né, que são impares, então, os autossomos que dá 44, né, são 22, e como são pares, 44, olha só ficou um cromossomo sexual, tá? Que normalmente aqui seria no menino um X e um Y, na menina um X e um X. E na síndrome de Turner tem um X e não tem mais nada, tá? Pelo menos no quadro clássico, é isso que determina a síndrome de Turner. 45x0, quer dizer, falta um cromossomo feminino aqui, falta um X, tá? Mas há um alerta ocorre que torna o Turner muito importante da gente diagnosticar, porque dentro das perdas cromossômicas e das deleções e microdeleções, nós podemos encontrar material de Y dentro do quadro de Turner, tá? E se tiver material Y, essas crianças têm risco de gonadoblastoma na idade adulta, tá? E a frequência do material Y residual de resquício na hora da meiose, mitose, a gente é mais ou menos 6%, tá? Mas varia de 2 a 45. Então, toda vez que a gente tem um 45x0 ou mosaico ou microdeleção, a gente tem que pedir um exame que se chama sonda de Y para ver se não ficou um fragmento de Y, que é uma estrutura natural nessa mitose e meiose do Turner, e que isso confere malignização gonadal no futuro. Então, esse é uma característica, assim, é uma parte, tá? É um adendo. Então, na verdade, está aqui o X, tá? Do cromossoma do Turner, que é único, né? Faltando um outro X, caso não seja um mosaico, tá? Então, dependendo da área cromossômica, da banda cromossômica, tá? É que nós vamos ter, né? Se a deficiência for mais no SHOX, né? Que é um gene que determina a questão do crescimento da estatura, ela vai ter mais comprometimento estatural e anomalias esqueléticas. Se é um Turner que tem mais afecção nesse loco aqui, né, do ZFX, vai também ter problema com estatura, falência gonadal, mas não tem tanta característica esquelética, né, alteração esquelética. E nessa região aqui você pode ter uma nuance de características, tá? E se o Turner afetar esse locus mais do braço longo do cromossoma, você tem mais alterações gonadais,
tá? Então, por isso que o Turner é assim, uma caixinha de surpresa. Existe o clássico e existe aquelas que dependem, tá? Da região cromossômica mais afetada, tá? Se vai afetar mais o esqueleto, a estatura, os estigmas, a parte gonadal, tá? Então, ficar de olho, isso aí é só uma parte também. Agora, a grande característica maior, né, da síndrome de Turner mesmo, todas têm um pouco de tudo, né, mas vai ter predomínio ou não de uma ou outra característica. Mas sempre você vai estar diante de uma criança que tem hipogonadismo, tá? O que é hipogonadismo? As gônadas, no caso, os ovários não funcionam, tá? É uma questão gonadal. Elas têm uma disgenesia gonadal primária, tá? Elas têm uma afecção gonadal primária. Ela não tem muito a ver com eixo, entendeu? Não é uma falta de estímulo, é uma disgenesia primária. É algo ali naquele tecido ovariano, principalmente, né, que é o caso clássico, você costuma ter o chamado ovários em fita, não tem desenvolvimento ovariano normal, são ovários atrésicos, ovários diminuídos, né, em fita. Então, a partir daí, não tem estímulo que resolva. Pode dar LH, pode dar FSH, pode dar o que for, né, porque provavelmente vai estar aumentado por causa do feedback, mas não adianta. Por quê? Porque a gônada não produz estrogênio. Então, a característica do Turner é um hipogonadismo por disgenesia gonadal primária, tá? Além desse hipogonadismo, a gente vai ter o quê? Baixa estatura. É por isso que a gente vai suspeitar sempre que a gente estiver diante de uma menina bonitinha, fofinha, tampinha, a gente tem que pensar na síndrome de Turner, principalmente um mosaico, tá? Se ela não tiver grandes características. E aí vem a velocidade de crescimento menor que o percentil 10, quer dizer, aqui se botar naquela curva de velocidade de crescimento que eu mostrei. Mas vocês vão examinar essa criança a cada 3 meses, vão ver quanto que ela cresceu, vão dividir pelo número de meses que vocês avaliaram, multiplicar por 12 e ver quanto que ela cresceria no ano. Se tiver abaixo da faixa etária, tá? Vamos dizer, abaixo de 4, que normalmente é aquela... os pais costumam levar as crianças um pouquinho mais tardiamente, então sempre acima de 7 anos, 7, 8 anos. Se tiver abaixo de 4,5, 4, né, já é abaixo do percentil 10. E uma estatura final que essas pacientes chegarão, se não tratadas, no máximo 1,50 m, com muita boa vontade. Porque normalmente fica 1,40 m, 1,45 m, elas ficam muito baixinhas, tá? Síndrome de Turner. Então, são crianças que já nascem com abaixo, né, com percentil aquém do esperado, tá, para o nascimento, tanto na estatura quanto no peso. São crianças que vão ter histórico materno de poli ou oligodrâmino. Elas nascem com edema no dorso das mãos e dos pés, nascem com o pescoço alado, cúbito valgo, que a gente vai ver, pálato ogival, tá? Implantação baixa de cabelos e orelhas, nervos, é mais raro, mas pode ter nervos pigmentados, e pode ter encurtamento do quarto metacarpo, e lembrar que essas crianças, elas não têm comprometimento cognitivo. São crianças muito inteligentes, tem vários Turner. Olha só que interessante. Lá na UFMG, tinha, parece que 2 Turners médicas que tinham formado em medicina. Não que para ser médico precisa ter grandes QIs, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo assim, porque elas têm o QI normal e até há quem diga que ela tem mais... tem algumas características que as fazem destoar da média até, tá? É diferente da maioria das síndromes, porque a maioria das síndromes que cursam com baixa estatura tem em concomitância retardo mental, retardo cognitivo, a grande maioria. A única que não tem é a Turner, tá? Porque tem colegas que fazem essa confusão, acham que Turner vai ter
problema no futuro. Não tem, não afeta em nada a parte cognitiva. É uma das pouquíssimas síndromes que não vem junto alteração de QI ou cognitivo, tá? Então, agora, para exemplificar, aqui, ó, a implantação baixa de cabelos, tá? Vem aqui quase do pescoço, pescoço alado, ó, é como se ele já saísse da orelha, ó, a implantação baixa já, porque o pescoço é alado, tá? Eles têm um hipertelorismo. O que é hipertelorismo? Eles têm uma distância maior entre um epicanto e outro, tá? Eles têm um edema, olha o edema nas mãozinhas e nos pezinhos ao nascimento, tá? Às vezes tem uma gibazinha. Essa é a característica que é chamado aqui de linfedema, tá? Linfedema das mãos e dos pés. Essa é a característica de um Turner clássico, típico ao nascimento, tá? Se o pediatra ficar atento, não sei se alguém teve oportunidade já de ver. E essas meninas, na tenra infância ou na adolescência, essas características que a gente vai ver, tá? Elas têm um epicantozinho, que é uma preguinha aqui, às